O Salmo 122 é uma joia da literatura sapiencial e um dos salmos de romagem, ou cânticos de subida, que eram entoados pelos peregrinos enquanto subiam a Jerusalém para as grandes festas anuais. Imagine a cena: caravanas de fiéis vindos de todas as partes de Israel, com seus corações cheios de expectativa e seus passos firmes em direção à Cidade Santa. Este salmo captura a essência dessa jornada, misturando a alegria da expectativa com a profundidade da oração pela paz e bem-estar de Jerusalém. Ele nos convida a uma reflexão sobre a alegria da comunhão, a importância da adoração e o valor da unidade. O salmo começa com um entusiasmo contagiante no verso 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui, o salmista expressa uma alegria profunda e genuína. Não é uma alegria isolada, mas compartilhada. A menção de os que me disseram sugere uma comunhão, um convite coletivo para um propósito sagrado. Ir à casa do Senhor não era apenas uma obrigação religiosa, mas um privilégio, uma oportunidade de estar na presença divina e de se conectar com a comunidade de fé. Era o ponto alto do ano para muitos, a materialização de um desejo espiritual. Essa alegria revela o anseio humano por adoração e por pertencer a algo maior do que a si mesmo. É a celebração de um chamado que ecoa no coração dos fiéis. Em seguida, o verso 2 nos transporta para o momento da chegada. Nossos pés já estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. A longa jornada chega ao fim. A expectativa se transforma em realidade. Estar dentro das suas portas significa ter alcançado o destino, a cidade que representa a presença de Deus na terra. Há uma sensação de realização, de pertencer, de estar em casa. É um momento de profunda gratidão e reverência, onde o peregrino sente a santidade do lugar e a concretização da promessa divina de um lugar de encontro. O verso 3, Jerusalém está construída como uma cidade compacta, oferece uma pausa para admirar a estrutura da cidade. A descrição de Jerusalém como uma cidade compacta ou unida é mais do que uma observação arquitetônica. Ela simboliza a unidade e a solidez. Naquela época, cidades compactas eram mais seguras e representavam uma comunidade forte e coesa. Espiritualmente, isso reflete o desejo de unidade entre as tribos de Israel, que se reuniam ali. Jerusalém era o coração pulsante da nação, um lugar onde as diferenças deveriam ser postas de lado em favor da adoração comum e da identidade compartilhada como povo de Deus. O propósito dessa unidade é explicitado no verso 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar testemunho a Israel, conforme o mandamento, para louvar o nome do Senhor. Jerusalém não era apenas um centro político, mas o epicentro da vida religiosa de Israel. As tribos do Senhor subiam para cumprir um mandamento divino, para dar testemunho da fidelidade de Deus e para louvar o nome do Senhor. As festas anuais eram momentos de renovação da aliança, de ensino e de celebração. Era onde a identidade de Israel como nação escolhida por Deus era reafirmada e onde a história da salvação era recontada e vivenciada coletivamente. Além do culto, Jerusalém era também o centro da justiça, como vemos no verso 5. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Este verso destaca a função de Jerusalém como a capital administrativa e legal de Israel. Os tribunais de justiça indicam que a cidade era o local onde as leis eram interpretadas e aplicadas, e onde disputas eram resolvidas. A menção dos tribunais da casa de Davi conecta a administração da justiça à linhagem real de Davi, a qual Deus havia feito uma promessa eterna. Isso sublinha a ideia de que a justiça em Israel não era apenas humana, mas divinamente instituída e inspirada. A partir do verso 6, o salmo se transforma em uma fervorosa oração e um convite para orar. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. A palavra paz aqui é shalom em hebraico, que transcende a mera ausência de conflito. Shalom significa plenitude, bem-estar completo, prosperidade, saúde e harmonia. Orar pela paz de Jerusalém
é orar pelo bem-estar espiritual, social e físico de toda a nação. É um chamado para interceder pela integridade e prosperidade do centro da fé. A promessa de "vivam em segurança aqueles que te amam" incentiva o cuidado e a afeição pela Cidade Santa, reconhecendo que a bênção de Jerusalém se estende a todos que a amam. O salmista continua essa oração no verso 7, com desejos mais específicos. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Ele visualiza a paz em suas formas mais tangíveis, proteção física contra inimigos e harmonia interna entre seus habitantes. Muros e cidadelas eram essenciais para a defesa de uma cidade antiga. Orar por paz dentro dos muros e segurança nas cidadelas é orar pela totalidade da cidade, tanto sua infraestrutura quanto seu povo. É um clamor pela preservação e estabilidade, para que o povo de Deus possa viver e adorar sem medo. No verso 8, a oração se torna pessoal e comunitária. Por amor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. O salmista estende a bênção do Shalom aos seus concidadãos, seus irmãos e amigos. Isso demonstra um profundo senso de comunidade e solidariedade. A paz que ele busca para Jerusalém não é apenas um conceito abstrato, mas algo que ele deseja ardentemente para as pessoas que ama e com quem compartilha a fé. É um lembrete de que a fé é vivida em comunidade e que o bem-estar dos outros está intrinsecamente ligado ao nosso próprio. Finalmente, o salmo conclui com uma declaração poderosa de motivação no verso 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. A causa final de todo o anseio, da jornada, da oração e da busca pela paz é o amor pela casa do Senhor. É a devoção a Deus e ao seu lugar de habitação que impulsiona o salmista. Não se trata de patriotismo cego ou de mero apego à tradição, mas de uma fé profunda que se manifesta em ações de cuidado e intercessão. Buscar o bem de Jerusalém é buscar o bem do reino de Deus. É honrar a Deus em seu santuário e em seu povo. Assim, o Salmo 122 é muito mais do que um cântico de viagem. É uma celebração da alegria na adoração comunitária, um hino à unidade e à justiça, e um apelo fervoroso à oração pela paz. Ele nos ensina sobre a importância de buscar a presença de Deus, de valorizar a comunidade de fé e de interceder com amor pelo bem-estar do nosso próximo e do lugar onde Deus manifesta sua glória. É um convite atemporal a refletir sobre o nosso próprio ir à casa do Senhor e a orar pela paz em nossos próprios Jerusaléns, sejam elas nossas cidades, nossas igrejas ou nossos lares. Curta e siga para uma dose diária de fé e esperança.